Bom dia, boa segunda-feira, bom início de semana. Tá frio pra caramba aqui em Minas Gerais. E hoje a gente vai falar sobre gatilhos e abismos. A gente vai falar sobre a importância da identificação dos gatilhos, né, que podem disparar e nos sucumbir. Nós vamos falar sobre a permanência no novo e vivo caminho e sobre a inevitabilidade dos abismos, né? Os abismos sempre vão aparecer, sempre vão estar perante nós, diante de nós. Como é que a gente vai fazer para pular esse abismo? E se a gente cair, o que acontece? Queda livre ou escalada? É isso que a gente vai ver hoje, dentro da ideia da meta-recuperação antitóxica no canal Reabilitação Integral. Bom dia a todos, bom início de semana, Deus abençoe. Mais uma vez, bom dia a todos nós, né? Deus abençoe esse início de semana, segunda-feira, 19 de maio, é isso mesmo? 19, é isso. Colinha, né? Sequelas mil. Lembrado que a gente falou semana passada, a gente trouxe alguns conceitos, algumas maneiras, perspectivas diferentes, né, acerca da recuperação. Segunda-feira a gente falou sobre o coração do vício, né? As nossas escolhas, em deu definição do que é vício, que vem do latim, defeito, falha, que as nossas escolhas se tornam defeituosas na medida que a gente progride na nossa adicção. Então nós só escolhemos, fazemos escolhas tortas, né, defeituosas, mas há remédio, há esperança. Quase sempre há conserto para um defeito. Chega uma hora que não dá mais. Que a gente, como a gente diz lá em São Paulo, atravessa espelho, colo platinado, né? Ou vai e não volta mais. Terça, a gente falou das coping estratégias, né, das reações de enfrentamento, viver para lutar mais um dia. Lembra, a gente, a mecânica da adicção e a mecânica da recuperação. Quais os mecanismos que eu posso usar para combater o monstro que está dentro de mim. Quarta, falamos do bom propósito das drogas, né, da questão de eu sou escravo de uma planta, né, o bom propósito, né, as coisas boas que a droga nos traz, a droga como prevenção, como medicação, como uso moderado, farmacêutico, químico, né, a bênção que ela é e que nós transformamos em maldição. Quinta, falamos dos adictos refratários, né? Já tentei de tudo, mas não resolvi. Eu já tentei vários métodos de recuperação, mas a minha resposta não foi satisfatória, eu não recuperei. E o perigo de nós nos tornarmos, nos conformarmos com isso, nos tornarmos adictos refratários. E sexta, a gente falou das máscaras, né? Masking, agenda positiva do vício, né? Quando eu sou compromissado, eu me comprometo com a minha adicção, quando eu me esforço para usar máscaras, para ser um mentiroso, né? A gente conversou bastante sobre isso, sobre fingimento, demos um conceito de o que é hipocrisia, né? Que vem do grego, encenação, ator, como eu era ator, né? Algumas 24 horas atrás, menti o tempo inteiro. Então, continuando desenvolvendo esse conceito de meta-recuperação. O que é meta-recuperação? É uma recuperação que vai além de apenas não usar drogas ou beber. Vai além, é reabilitação integral, meta-recuperação antitóxica. A gente vai começar essa semana falando sobre gatilhos e abismos. Gatilhos e abismos. O início, o meio e o fim de um processo. O processo são dois. Ó, vou até gesticular para ficar bem didático. Processo de recuperação, processo de recaída. De novo, processo de recuperação na ascendente, processo de recaída na descendente. Evolução e involução, né? Evolução e involução, dá para frente e dá para trás. Então a gente vai falar um pouco sobre esse mecanismo de gatilho e abismos. Vamos entender o que é um gatilho e vamos também salientar que os abismos sempre estarão perante nós, que é o último ponto. Não vou falar mais, não, senão eu já mato o terceiro ponto agora. Então nós temos dois enganos sutis em recuperação. Sutis por quê? Porque ele vem querendo te enganar desbaratinado, sorrateiramente, e a gente acredita nisso às vezes. Primeiro engano, recuperação é apenas uma questão de não usar drogas. Ah, eu estou de boa, fico lá 3 meses, 6 meses, saio, eu estou sossegado.
Estou recuperado, mãe, estou recuperado, estou limpo, já sei o que eu tenho que fazer. Isso é o que eu mais escuto. E agora eu estou de novo ouvindo as conversas e tal, mas não estou muito não, mas na outra clínica eu ouvi as mesmas histórias sempre, velho. E a gente acha que a gente engana. Mãe, agora eu sei, eu não quero mais isso. É um discurso bonito, florido. Discurso que vai até levantar a mão e falar, eu aceito Cristo, né? O cara é Jesus ali, porque ele vira assim, né? O discurso é tão bonito. Aí eu penso como é que é a atitude do caboclo dia de semana. Aí eu falo, meu Deus, né? Uma atitude não condiz com o que ele está falando ali. Aí não tem como, né? 2 enganos sutis, então. Eu falei do primeiro, recuperação é uma questão de usar drogas, é uma crença. Segundo, engano sutil. Segunda crença sutil. Recaída é um sinal de fracasso completo. Aí já pesa demais também. Ó. Recaída é um sinal de fracasso completo. A gente vai ponderar essa afirmação, né? Desses 2 enganos sutis derivam outros 2. Essa combinação aqui, ó, de que recuperação é apenas uma questão de não usar droga e que a recaída é um sinal de fracasso completo, derivam outros 2 erros. Terceiro, aceitação social é recuperação. Eu achar que quando eu saio daqui, ou se a minha família veio aqui me visitar, está tudo resolvido. Está tudo resolvido. Quando eu conquisto algumas coisas de novo, está tudo resolvido. Aí que mora o engano e o perigo. É o maior esse aqui, ó, o 3. Eu achar que quando eu começo a conquistar algumas coisas, eu já estou bom. Eu já caí nisso várias vezes e eu oro a Deus todos os dias de joelho dobrado, mais de uma vez, para Deus não me deixar. Eu oro todos os dias o versículo, por isso que é bom guardar. Ó. Todo dia eu falo, Senhor, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Porque eu sou suscetível a cair a todo momento. A todo momento tem convite. A todo momento tem uma apresentação para mim. Ó. Faz, a todo momento. E eu sei que com os senhores não é diferente. Porque o bombardeio é direto. A nossa luta não é contra a carne ou sangue. Eu não tenho um inimigo visível. Assim, meu inimigo maior é invisível. Às vezes está dentro de mim. Está morando comigo, está dormindo comigo. Tá? O negócio é complicado. Então, aceitação social não é recuperação. A gente vai para o 4º ponto. Longos períodos de abstinência é um sucesso total. Está meio que implícito na ideia da aceitação social. Eu estou falando do fator tempo agora. Longos períodos de abstinência é um sucesso total. Estou há 2 anos limpo. Mas e aí sua qualidade de vida? Seu compromisso com a recuperação. Você está pensando em recuperação, você só está abstendo, só não está usando droga. Mas você continua mentindo, continua manipulando, continua roubando, continua fazendo uma gama de outros erros, né? Outros pecados, se você quer. Comportamento, como é que está seu comportamento? Né? E dizem que a doença é comportamental, né? Eu gosto de ampliar essa ideia. Fica muito simplista falar que a doença é comportamental. Quando nós ficamos doentes, ó, quando nós ficamos doentes, o nosso comportamento já está alterado. A gente deixou, nosso pensamento mudou, nosso sentir mudou, nossas emoções mudaram, nosso espírito mudou, dentro de nós, nosso coração mudou, que é a sede de todas as saídas da vida, as fontes da vida. Então, quando nós adoecemos, nosso comportamento já está, estados alterados da mente, né? Então, é uma música do Titãs, estados alterados da mente. Então, vamos falar de 2 fatores determinantes que muitas vezes não são levados a sério. Primeiro, o grau do compromisso com a minha recuperação ou com a minha adicção. Agora eu vou entrar no que eu quero. Ó. Com a minha recuperação ou com a minha adicção. Por quê? Porque o processo é de, acabei de falar, ou é de recuperação ou de recaída. Esse E aqui, a gente vai ver daqui a pouco, que é o mais importante, gatilhos e abismos. O E está relacionado com o meio da minha caminhada. Independente se eu estou indo bem ou se eu estou indo mal. Tá? Dado isso, o grau de compromisso com a minha recuperação ou com a minha adicção. Eu sou compromissado com o quê? Eu estou andando para frente. Eu estou procurando, falar de recuperação. Eu tenho procurado conversas sadias, primeiro, linguajar. Eu tenho procurado companhias que agregam valores
As más conversações corrompem os bons costumes. Daí vem o ditado popular: diz-me com quem tu andas, te direi quem tu és. Mas e aí? Eu tenho procurado selecionar. Meu irmão, recuperação é seleção, velho. Seleção. Da mesma maneira que antigamente, a adicção, meu padrão de pensamento é seletivo, mas para o mal negativo. Agora, em recuperação, em reabilitação integral, meu pensamento tem que ser seletivo também. Eu tenho que escolher, velho. Eu sempre falo, quando eu escolho alguma coisa, se eu escolho o vermelho, eu deixo o azul de lado. Se eu escolho o bem, eu deixo o mal de lado. Se eu escolho a luz, eu deixo as trevas de lado. Não tem como coexistir as duas realidades. Não tem como eu andar pelos dois caminhos, servir a dois senhores. Não tem como eu fazer isso. Então, se você opta, eu quero andar pelo novo e vivo caminho da reabilitação integral, vou ser ousado, vou ser intrépido, vou ser corajoso, vou fazer, vou suar a camisa, eu quero isso para a minha vida. Então você tem que abandonar as outras coisas. Tem que deixar para trás. Se você está no processo, as coisas velhas ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. É novo, nova vida, novidade de vida. Tudo é novo. Tem que ser, meu irmão, tudo tem que ser novo. Eu não posso querer. Jesus fala, não se coloca vinho novo em odres velhos. Não se costura uma rotura, não se põe pano novo, pano velho, senão fica maior o furo ainda. E se você coloca vinho em odre, que é aquelas bolsas de couro da antiguidade, você coloca vinho novo em odre velho, rompe, aí você perde tudo, a bolsa e o vinho. Então você coloca vinho novo em odres novos. O que quer dizer isso? Isso aqui é novidade de vida para nós, tem que colocar em coisa nova, meu irmão. Mata o velho homem. Ué, como é que vai nascer uma coisa nova se a velha não morrer? A semente está sendo plantada, então tem que matar o velho para nascer o novo, para florescer, para reverdecer o novo. O velho tem que morrer. Então, ideias novas, concepções novas, percepções novas, novos erros. Eu sempre falo isso. Amadurecimento. Então, eu escolho isso. E o segundo fator que tem que levar a sério, que nem sempre é o tempo perdido ou conquistado. Como assim? Tempo perdido. Né? Hoje ele está bem rock and roll nacional, né? Falei do Titãs, agora tempo perdido, Legião. Vamos falar depois de Engenheiros do Havaí também, ó, fica vendo. O tempo perdido pior que saiu. Só essa aqui que eu tinha pensado, só do Engenheiro. Agora o Titãs, Estado atrasadamente, agora Legião. Tempo perdido. O tempo que eu perdi na minha dicção, o tempo que eu perdi na minha vida, velho. Quantas datas? Eu não falo só de data, mas é o que a gente sempre lembra. É de aniversários, de natais, de Páscoa, de tudo. A gente só lembra de data. Mas lembrar das emoções, quanto tempo a gente perdeu, quantos momentos de qualidade, momentos de não estar fazendo nada. Cara, nesse último ano, meu Deus do céu, cara. Que dificuldade, até na garganta, quando eu começo a lembrar. O que eu deixei de aproveitar, tempo de qualidade, de estar do lado da pessoa que eu amo, sabe, chupando uma laranja, vendo um jogo de beisebol, às vezes um jogo do Coringão. Saudações alvinegras, só que não podia deixar de falar isso. Como é bom, as coisas simples, é simples. E a gente troca esses momentos simples de almoçar, olhando no olho, frente a frente, sentado na mesa, meu irmão. Isso é louco. E tempo perdido. Tempo perdido. Perdido, que eu perdi. Agora, põe-se no lugar e fala, meu, o que eu estou perdendo? Quem é pai, quem tem família, olha o tempo que você está perdendo. Você está ganhando. Com a licença, está usando seu exemplo, Filipão. Você está ganhando, mas você está perdendo. Agora você está ganhando porque você tem essa noção. Mas não era para estar aqui, cara, ninguém. Você está entendendo? O tempo perdido. Por isso que eu falo que o negócio é sério, a gente fica brincando. Ah, é repetitivo, sim, mas estamos aqui de novo, pô. Estamos aqui de novo. Tem que ser, tem que bater na ferida, tem que sangrar, tem que tirar o pus. Porque é assim que eu aprendi. Se eu não aprendesse assim, meu Deus. E se eu não aprender assim, é melhor que eu morra. Se eu não aprender a dar valor agora no que eu amo, é que eu morra, velho. Porque eu não aguento mais sofrer. E fazer quem eu amo sofrer.
que eu vou fazer? O que eu vou fazer da minha vida? Vou continuar levando ela do jeito, qualquer jeito? É só a vida, velho, é sua vida. Se você não dá valor nela, quem que vai dar? Se você não fizer algo, se você não fizer algo por você, quem que vai fazer? Tudo já foi feito, ó. Tem um Deus amantíssimo que mandou o filho dele para morrer pelo teu pecado, para te salvar, para te permitir o ingresso no novo vivo caminho da recuperação. Sua família está pagando aqui, pra você ficar aqui, dando mais uma oportunidade. Se não é família, é prefeitura, mas foi a família que enviou. Ou seja, tem alguém cuidando, meu. Tem alguém cuidando, tem alguém. Por mais ingratos que nós possamos ser de achar que está tudo errado, que a gente. E o vitimismo, né, a autocomiseração, tomar autoindulgência, vem tudo aquilo, tomar conta, eu não merecia, tá tudo bem, igual a gente ouve direto aqui. Mas não. Né, tem aquela coisa, se não vem pela dor, se não vem por amor, vem pela dor. Só que é o contrário, meu irmão, é sempre amor, velho. É sempre amor. Você parar para pensar. Deus, ele repreende, ele disciplina aquele que ele ama. A Bíblia fala em Hebreus 12, quem ele não ama é bastardo, velho. Olha só que palavra forte. Ele não repreende porque é bastardo. Agora, o filho, ele cuida, ele ama. Vocês estão entendendo a dimensão da coisa? É a maneira de enxergar as coisas. É um processo que tem início, tem meio e tem fim. A consequência do seu pecado tem dia e hora para acabar. Mas eu tenho que saber que ela vai ter um processo, que vai ter esse processo no meio, esse E aqui vai existir. Senão vai ficar uma lacuna aberta na minha vida, porque eu sempre vou querer largar a mão e tomar o controle da minha vida, se eu não me atentar a isso. Se eu não me atentar a tudo isso que eu acabei de falar, vai ficar uma lacuna aberta. Porque eu vou querer retomar o controle da minha vida, o regresso aos antigos padrões vão ser inevitáveis, eu não vou conseguir controlar uma hora, eu vou cair, vou tombar. E quem garante que eu vou conseguir levantar? Ou quem garante que vai ter uma mão estendida para mim? A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. Mas ela renova se você continuar na caminhada. Se você não quer mais, irmão, então vai contigo mesmo. A ideia é essa. Então, nesse aspecto, dentro desse plano aqui, citou-se os gatilhos, e também os possíveis abismos, tá? Situações, pessoas, coisas, odores, lugares, experiências, eventos. Isso aqui é gatilho, ó. Situações, pessoas, coisas, cheiro, lugares, experiências, eventos, sensações, que nos fazem lembrar ou de uma coisa boa ou de uma coisa ruim. Gatilho nem sempre é negativo. Eu tenho coisa que eu já falei aqui que tem cheiro que eu sinto que eu lembro quando eu cheguei em Taubaté em 1985. Que eu fui de Itajubá para Taubaté. Isso é uma coisa boa, porque eu lembro de eu com meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã no carro, eu pequeno, criança. Eu lembro de tudo isso. Então, é um gatilho bom. Agora, os gatilhos que nos levam para o abismo são perigosos. Eu tenho que estar atento a isso. Senão vai ser uma reação em cadeia, meu irmão. É igual uma bola de neve. O nosso desejo egocêntrico, o nosso espírito passa pela nossa obsessão, que é a parte mental da doença, quem fala doença, e vai para a compulsão, no meu desejo de parar de usar, parar de comprar, para eu aliviar, ter alívio imediato, para eu satisfazer a minha vontade. Olha o trem passando. É uma benção. Né? O domínio sobre... Eu não vou competir, eu vou deixar passar. Aí, ó. Tá no horário, 11h12. É sempre assim. Pedi para ele buzinar mais 3 vezes. Tomara, né? Ainda tem a cuiola, né? Então, o domínio sobre as nossas próprias vontades. Domínio, recuperação. R, de recuperação. Ou descompasso com ele, R de recaída também, tá vendo? Processo, ó. Recuperação e recaída, são processos. Ou eu estou dominando debaixo da dependência do poder superior. A minha independência está debaixo, a minha independência está na dependência de Cristo. É um conceito, guardem isso. A nossa
Independência está na dependência de um poder superior que é maior do que nós, tá? Então, olha para cá, ó. Primeiro ponto que eu vou dar. A nossa... Deixa eu parar aqui, que agora me roubou minha atenção. O domínio sobre as próprias vontades ou descompasso com ele resulta do início, do meio ou do fim do processo. Tanto de reabilitação como de caída. Por que eu falei do meio? Por que o meio é importante? Ó, gatilhos e abismos. Porque entre eu ter o gatilho e eu recair, existe esse E aqui, ó. É a minha vontade. O que eu vou fazer? Aqui que entra também o conceito das cópias estratégias, né? Resposta de enfrentamento. Tá tudo junto. Ó, o gatilho está aqui está a minha resposta de enfrentamento. O que eu vou fazer com esse gatilho que disparou? Eu vou, dane-se, vou usar. Ah, quero aliviar. E aí? Esse E que é o importante, o início, o meio e o fim. Porque começar é fácil. Permanecer é difícil. No processo de reabilitação. Tá? Então, primeiro ponto que é importante, a observância dos gatilhos. O início. O que é a observância? É observar, meu irmão. Identificar. Se ligar com o que é que está acontecendo com você. Se ligar o que é prejudicial, o que é bom, o que é benéfico. É saber o que eu tenho que fazer. É saber com quem que eu tenho que andar. Acabamos de falar. Gatilhos podem ser internos ou externos. Pensamentos, sentimentos, traumas. Isso aqui é interno, tá? Pensamento, sentimento e trauma. Mas os gatilhos externos. Pessoas, hábitos, lugares, situações, coisas. Evites vitalícios. Né? Eu falo todo dia. Evite pessoas, hábitos, lugares. Isso é para o resto da vida. Você vai ter que evitar. Vigiar e orar. Primeiro vigiar, depois orar. Mas é essa a ideia. Vigiar e orar para que não entreis em tentação. Você não se sinta tentado a ser desleal ao seu poder superior na hora da tribulação. Na hora da dificuldade, não sei, não consigo. Eu não consigo estar mais forte do que eu. Aí você está sendo desleal, infiel à sua recuperação, ao seu Deus, à sua família, a você mesmo. Aí você vai e usa da maneira egocêntrica, obsessiva e compulsiva, para ter um alívio imediato. A tentação vai vir. Vai vir, vai vir. Mas a gente tem que aprender a controlar. A controlar, está lá em 1 Coríntios 10, ó, não vos veio provação, tem outras traduções que falam tentação, que não fosse possível de aguentar. Não vos sobreveio tentação que nos fosse maior do que a nossa força. Deus dá o escape. Deus dá o escape. E nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Quando essa cobiça nos atrai e nos seduz. Aí quando ela é concebida, quando desce para o meu coração, meu irmão, desceu para o coração, gera o pecado gera morte. Morte espiritual, morte física, morte... Sempre, 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 sempre vai vir a vontade. Vou falar no final, mas vou falar agora, porque senão, agora que estamos no calor desse negócio, lembre-se sempre, a tentação, ó, o desejo, a tentação de usar, de fazer, sempre, de usar, de fazer ou de pecar, sempre vai vir, mas ela vai passar, velho, vai passar. Independentemente de como eu me sinto. Vai passar. Eu estou mordendo corrente. Eu estou tentando tudo. Eu não aguento mais. Segura, velho. Se contou até 10, não deu, conta até 100. Se não deu, conta até 1000, meu irmão. Vai passar. Vai passar. Liga para alguém. Liga para alguém. É esse ligar para alguém, orar, fazer isso, que é esse E aqui, ó. Tá vendo a importância? O meio, a permanência. A dificuldade está aí, para o processo ir ou descambar. Está nesse E. Tá? Então eu tenho que identificar e lidar com esses gatilhos. É condição sine qua non, condição imprescindível para se evitar que o processo de recaída se instale no meu coração e se desenvolva. Porque a gente já falou disso aquela semana em PPR. A recaída já está em mim antes de eu usar. Eu já recaí faz tempo. Já recaí de comportamento, igual você fala. Já recaí nas minhas atitudes, que é comportamento também. Recaí no meu pensamento, a maneira de eu enxergar as coisas. A gratidão ou ingratidão. A perplexidade ou não, ou a indiferença diante da salvação, de uma libertação. Meu, é perplexidade, cara. Onde eu estava, eu tenho que me lembrar sempre onde eu cheguei. Lembrar de onde eu cheguei.
Lembra da latinha de merda que eu sempre falo? Guarda uma latinha de merda da sua vida dentro do bolso. É até propício. Para quando você chegar na beira do abismo, você abre, cheira de novo e fala: opa, não quero voltar, meu, não quero mais. Eu não quero mais voltar para onde eu estava há um ano atrás. Eu não quero, sabe? O nível que a gente chegou, que eu cheguei. Eu não quero. Eu tenho que pensar dessa maneira. Eu tenho que me lembrar do meu pior momento. Meu pior momento. Quando eu me submeti, quando eu fui subjulgado pelo meu pecado, pela minha escravidão, e eu me entreguei. Me entreguei. Eu tenho que lembrar disso. No pior momento. Segundo ponto. Primeiro aqui, observância dos gatilhos, que é o início. O meio agora. O meio. 2. A permanência no novo e vivo caminho. Eu gosto dessa linguagem aqui, novo e vivo caminho, que é a recuperação, a reabilitação integral, um novo caminho de vida que está sendo proposto. Está lá em Hebreus 10, 19. Coragem, para intrepidez, para entrar pelo novo vivo caminho que foi, tem livre acesso, foi inaugurado para nós. Então, a recaída é sempre uma possibilidade, ela é instantânea, assim como a rendição. 1 segundo de rendição e tudo muda. Eu sempre falo isso. 1 segundo de rendição e tudo muda. Gênesis 4:7. Aí, Eduardo. Deus fala para Caim assim, ó, Caim tinha acabado de matar Abel, por causa da intenção do coração dele. A intenção do coração de Caim não foi a oferta que Caim levou, foi a intenção do coração. Você acha que Caim ia ser louco de levar qualquer coisa para Deus? Nunca. Foi a intenção do coração dele que fez o peso na balança, ó, Abel, Caim. Deus fala assim para ele, ó, se você proceder bem, não é certo que você vai ser aceito. O que vai acontecer se você proceder mal? Se proceder bem? Nada. Mas agora, se você fizer mal, o pecado, ó, jaz a porta, tá batendo, ó. Mas cumpre e o teu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Cumpre a você dominar, cumpre a você, cumpre a você dominar o seu desejo e o seu erro. Eu estou falando aqui, mas eu sei do meu desejo, do meu erro, então eu tenho que dominar o meu. Agora o seu, é você quem tem que saber, você que tem que identificar o gatilho e ver se você está. Aquele texto de Coríntios que eu falo, fazer uma análise, analise, examine-se o homem a si mesmo, né? Para ver se já não está reprovado, velho. Para ver se já não está reprovado. Se procederes bem, você já não está procedendo mal. Cumpre a te dominar, se já não te dominou. Está batendo todo dia, vai bater todo dia. Todo dia vai bater na tua porta. Mas todo dia o pecado vem, me chama, a gente toca aí. Todo dia as propostas vêm, todo dia vem as tentações, me chamam. Mas eu escolho, aí nisso é eu que escolho as saídas, né? Estou falando de salvação, não, de livre-arbítrio, não, de livre-agência. Falando de escolhas diárias. O que eu faço com a minha vida? A gente pode mudar o outro, só a gente. Sim. Estou falando de destino pós-mortem. Estou falando daqui. O que eu posso fazer aqui? De santificação. Estou falando de salvação, tá? Então, permanência no novo e vivo caminho. Tem que ter, ó, falamos na semana de PPR também, prevenção para recaída, sobre manutenção preditiva, baseada em dados, e preventiva, baseada nos meus padrões de comportamento. Então, eu tenho que me antecipar ao erro, eu tenho que saber, ó, eu sou assim, eu sou fraco, então eu não posso fazer isso, eu não vou passar ali, porque eu vou conhecer, vou tombar o truto e ele vai me chamar, eu não vou aguentar, não vou segurar a boca. Eu tenho que ter noção, saber da minha impotência. Planejamento antecipado, fortalecimento de uma rede de suporte. Você falou agora, liga, rede de suporte. Quem que pode te ajudar? Um pastor? Um padrinho de NA, de AA? Não sei. Sua família, um amigo, um irmão. Tem uma rede de suporte, fortalece essa rede. Sempre está junto. Não só ligar para o cara, mas meter o louco para manguear, para pedir dinheiro quando você recai. Fortalecer o laço. Fortalecer essa rede de suporte. Fortalecer. Terapia. Educação contínua. Isso aqui tudo que eu falei, ó, planejamento antecipado, fortalecimento de rede de suporte, terapias, educação contínua, são alicerces eternos, que isso nos mantém de pé para sempre. Aí eu estou falando de salvação, eternamente. Tito 2, 11, 12, vai falar assim, ó,
Salvação se mostrou salvador a todos os homens. Aí vem o 12, que é o que eu quero falar. Renegando todas as paixões, vivamos, é tipo uma ordem imperativa, ó, vivamos justa e piedosamente no presente século, para saber como viver nesse século, planejar, fortalecer, educar, para saber viver de maneira sábia, sensata no presente século, para permanecer. Falei, ó, o E é o mais importante. Então tem que aprender a viver para ter o novo, a novidade de vida todo dia, comer o pão quentinho, ter o arrozinho novo, feitinho, feijãozinho. Eu não quero a marmita de ontem, que já azedou. Tem que fazer novo todo dia, regar minha planta todo dia. Como é que ela vai crescer se não regar? Minha incumbência. Observando os gatilhos, o início. A permanência no novo vivo caminho, meio. 3. A inevitabilidade dos abismos. Eu sou inevitável. Thanos, né? Vingadores, 3, Ultimato. 4, né? Vingadores 4, top. Já vi umas 5 vezes, 6 vezes. Voltando. A inevitabilidade dos abismos. O fim. Eu pus uma interrogação aqui, ó. O fim? É o fim do processo? Ou não? O fim e ou o início de um processo. Por que eu pus o início? Porque pode ser o fim do processo de recaída e o início do processo de reabilitação, de recuperação. Ou o fim da recuperação e o começo da recaída. Está vendo como as coisas são sutis e estão juntas? Eu tenho que saber que mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, mesmo que eu esteja na frente de um abismo, no vale da sombra da morte, que venha água sobre mim, fogo, não temerei, porque tu estás comigo. Isso aqui é para quem tem fé. É para eu creio. É para quem tem fé. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ó, Isaías 43. Mesmo que a água venha, mesmo que venha, ela não vai passar sobre mim, não vai me submergir. Que o fogo venha e não vai me queimar. Porque ele está comigo. João 16, 33. Vamos para o Novo Testamento agora, Evangelho. No mundo tereis aflições. Então presta atenção, você vai ter aflição pra caramba, vai ter dificuldade pra caramba. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele falou isso, ó, para que a gente tenha paz. Isso vos digo para que você tenha paz. Para que você tenha paz. Pensa nisso. Está difícil, tá? Mas vai passar. Falamos agora há pouco. Vai passar. Vamos falar de novo daqui a pouco. Então, a inevitabilidade dos abismos. Os abismos sempre vão estar presentes, sempre vão estar perante. Aí eu vou para o Engenheiros Havaí agora. Era o princípio de um precipício, abismo. Era o meu corpo que caía. Era o meu corpo que caía. Queda livre ou escalada. O abismo vai chegar. Se você cair, a queda pode ser livre. Vai ficar caindo pro resto da vida. Ou a escalada. Opa, segura aí no que der. E ó, o perreio, velho, na dificuldade, mas vai subindo. Morde, vai do jeito que puder ser. Queda livre ou escalada. Obadias 1:3. Teve um povo que chamava os Edomitas, descendentes de Esaú. Esaú e Jacó, né? Jacó, Israel, tal, os Edomitas eram descendentes de Esaú, filhos de Isaac. E os Edomitas, na hora de maior dificuldade do povo de Israel, que era o povo irmão, eles precisavam da ajuda dos Edomitas. Os Edomitas zombaram deles, guerrearam contra eles, fizeram que foi, mataram, fizeram tudo, deram risada ainda. Aí Obadias vai falar o quê? O livro de Obadias, quer dizer, deixa eu voltar. Esse povo, os Edomitas, foi exterminado da face da terra. Não existe mais Edomita, descendente de Esaú. E Obadias dá a advertência e fala assim, ó, o orgulho, a soberba de vocês, que moram nas altas pedras, nas fendas das sorte, derrubou. O engano, a soberba te derrubou. Então, os abismos sempre vão vir. Eu quis lembrar disso, porque é um povo, é uma nação que sucumbiu, que morreu, que não existe mais por causa do orgulho. Por causa que veio o abismo, qual foi a resposta de enfrentamento dela? Pá, foi castigo. Aliás, foi castigo, não tinha nem resposta de enfrentamento. Isso é castigo, questão de castigo. O que eu faço com a minha vida? Salmo 37, 24 vai falar assim, ó, mesmo se cair, não ficará prostrado. Caiu, bate a poeira, levanta. Minha resposta, o abismo vai vir. Eu vou continuar em queda livre, eu vou escalar. Se cair, não ficará prostrado. Eu não vou ficar caído no chão, eu vou levantar, vou seguir em frente. Lembre-se sempre, já falei, vou falar de novo.
O desejo de usar, de fazer ou de pecar vai passar. Ele vai vir, mas ele também vai embora. Ele vem e ele vai. Ele vem e ele vai pro resto da vida, irmão. Pro resto da vida. É rápido, né? Sutil, rápido, enganoso. Independentemente de como eu me sinto. Se eu estou bem, vai vir o desejo ruim também. Se eu estou mal, pior ainda. Então, para a gente matar, nos é dado uma escolha. Sempre elas de novo. Escolha. Mais uma vez se dá uma escolha. Mais um dia, mais uma oportunidade. Ninguém está te obrigando a fazer nada que você não queira fazer. Ninguém. Nem para o bem, nem para o mal. Nem para o processo acima ou abaixo. Nem para o nível ou para o subnível. Romanos 6,14 para eu encerrar. Ó, a gente não está mais sob o domínio do pecado. A gente não está mais sob o domínio do pecado. Eu linko esse texto aqui com o que eu falei de Caim lá, de Gênesis 4,7. Aqui, ó. Não, você não é Caim, você é o Homerildo. Ainda bem. Homerildo, neném. Então, o texto de Romanos 6,14, voltando, fala assim, ó, você não está mais. O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas sim da graça. O pecado não tem domínio. Aqui, ó, Caim foi dominado pelo pecado dele. Mas cumpre a ti dominá-lo. Seu desejo será contra ti. Mas cumpre a ti dominá-lo. Então, cumpre a ti. Nós já tínhamos uma escolha desde o Gênesis. Mas agora a gente tem Jesus. Foi para a liberdade, Gálatas 5:1, que Cristo nos libertou. Então não vos submeta de novo a jugo de escravidão. Eu sempre cito esse texto aqui, porque é um dos textos mais lindos que tem. Foi para a liberdade que ele veio, que ele libertou. Então, você vai entrar na escravidão de novo, você vai entrar nos seus gatilhos de novo, no seu mundo pequeno de novo, no seu mundo encolhido de novo, igual a gente já falou algumas semanas atrás, se você quiser. Escolha de novo. Beleza? Deus abençoe. Oração de serenidade.